Bom, vamos lá. Só relembrando um pouquinho do que a gente fez nas aulas passadas, né? A última aula a gente finalizou a parte de movimento uniforme, né? Resolvemos algumas questões e vimos a parte de gráficos, certo? Na aula de hoje nós vamos ver a aceleração, certo? E o movimento com aceleração constante, que é o movimento uniformemente variável. Tudo bem? Muito provavelmente, hoje ou amanhã eu vou estar passando a primeira atividade, certo? É mais provável que amanhã, mas eu já estou quase terminando. E aí vai ser daqueles dois jeitos, né? Tem a atividade conceitual e a atividade quantitativa. E aí vocês podem optar qual das duas querem fazer, certo? Pois vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui a lousa. Ajeitar aqui essa lousa improvisada, certo? Ah, só fazer aqui uma ligeira revisão. Nós estamos estudando movimento em uma direção, como eu falei, né? E aí já vimos alguns conceitos como a posição, velocidade, certo? Vou fazer aqui um resumozinho. E basicamente a gente viu o seguinte, que vimos que tem um ES, que é a posição do corpo, né? Que ele é uma função do tempo, né? Para cada tempo ele tem uma certa posição, certo? Então, ou seja, é como se existisse aqui uma graduação no chão, né? Digamos assim, ó, que é o eixo S, certo? E, dependendo da posição da pessoa, certo? Ela vai ter um S diferente, né? E para cada tempo, do corpo. Falo pessoa, mas do corpo, certo? O que acontece? Beleza, e também vimos que a velocidade, certo? Ela também é uma função do tempo, certo? Ou seja, para cada tempo diferente, você pode ter uma velocidade diferente, né? Foi o que eu falei, eu dei até o exemplo, né? Quando eu estava dirigindo para o campus, né? Que eu posso ter várias velocidades diferentes, né? Mas eu calculei a velocidade média que eu tinha, certo? Que a velocidade média era simplesmente ΔS sobre ΔT, certo? Mas que quando a gente fala velocidade, estamos referindo à velocidade instantânea, né? Aí a gente calcula usando aquela formulazinha, sendo que, como eu sempre falo para vocês, a gente não usa essa fórmula, certo? Por quê? Porque ela é uma fórmula matemática bem mais complexa, porque envolve essa operação de limite que a gente só estuda lá no nível superior, tudo bem? Então, a velocidade instantânea, né, a velocidade mesmo, cada movimento a gente vê uma equação diferente para ela, certo? Já que a gente não sabe fazer essa aqui, né, ainda, então a gente vai vendo cada movimento, tudo bem? Bom, então a gente tinha visto isso aqui basicamente e também estudamos o movimento com velocidade constante, certo? Que era o movimento uniforme, certo? E aí nós vimos o gráfico, né, e vimos que para esse caso aqui, a velocidade instantânea você pode calcular igual como se fosse a velocidade média, certo? Só para o caso do movimento uniforme, você pode calcular a velocidade instantânea como sendo assim, só nesse caso, certo? Hoje a gente já vai ver um movimento em que você não pode calcular isso. Se você calcular isso aqui, vai dar errado. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, foi isso aqui que a gente viu, certo? Então, o que acontece? A velocidade, certo? Ela é... Deixa eu tentar de Facebook apagar. Tem que dar umas... Passar uma águazinha aqui depois. Vamos lá. Então, fica o seguinte. A gente viu que a velocidade ela pode variar com o tempo, assim como a posição varia com o tempo, certo? E a velocidade, ele era o quê? Ela media o quanto, certo? Rápido, a posição varia com o tempo, né? Por isso que a gente diz que uma pessoa está mais rápida, ela tem mais velocidade, certo? O que a gente vai ver agora é a aceleração, certo? A aceleração. Então, o que é a aceleração? A aceleração é uma grandeza, né? Chama ela de A, da física, certo? Que ela serve para você medir o quão rápido varia a velocidade, certo?
Observe que é bem parecido com a relação entre velocidade e posição, né? O que é a velocidade? É o quão rápido varia a posição. A gente chama de taxa de variação. É a taxa de variação da posição com o tempo, a velocidade. Certo? Só relembrando aqui, ó, a velocidade, a média, por exemplo, certo? Era o ΔS sobre ΔT. E eu falei, expliquei várias coisas, falei, essa equação não veio do lugar, não veio do nada, né? Alguém parou para ver e viu que se você pegasse a distância que o corpo percorreu dividido pelo tempo, dava um número e esse número estava relacionado com o rápido o corpo está se movendo, certo? E a gente diz que isso aqui é a taxa de variação, certo? Ou seja, quanto maior a velocidade, mais a posição varia com o tempo, né? Isso é o que a gente chama de rapidez, né? Mais rápido está o corpo, certo? É a taxa de variação. Só que agora eu quero medir a taxa de variação da velocidade. Aqui é a taxa de variação da posição, né? Agora eu quero a taxa de variação da velocidade, né? E aí eu defino essa nova grandeza, né? Que é a aceleração, certo? A aceleração, ela vai medir o quão rápido a velocidade muda, certo? Não é a posição, né? Então a aceleração ela vai medir o quão rápido a velocidade muda. E aí, aqui novamente, tem dois tipos de aceleração. A aceleração média, certo? Média, que a gente calcula desse jeito, como sendo ΔV sobre ΔT, certo? É a aceleração média de um corpo, né? É a variação da velocidade dividido pelo tempo. Tudo bem? E aí, certo? É como eu falei, ela vai medir o quanto a velocidade varia. Tipo, se a velocidade não variar, a gente viu aquele caso em que a velocidade dele era constante. Quando a velocidade é constante, o que a gente obtém? Que a aceleração média ela é igual a zero. Por quê? Porque esse ΔV aqui é zero, vai ficar zero dividido por um ΔT qualquer, vai dar zero sempre. Certo? Então, ou seja, quando a velocidade não muda, a aceleração é zero. Né? Quando a velocidade muda, a aceleração é diferente de zero. Né? Ou seja, a aceleração ela é uma grandeza física que ela vai modificando a velocidade. Certo? Então, se o corpo tem velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Se o corpo tem uma velocidade que vai aumentando, a aceleração positiva. Se tem uma velocidade que vai diminuindo, certo? A aceleração negativa, certo? Então, por exemplo, um exemplo de uma aceleração negativa é um carro freando, né? Um carro, às vezes, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo, certo? Supor que um carro ele está a 60 km por hora, vamos botar 72 km por hora, certo? E o cara pisou no freio e parou aqui no sinal, né? Então, se ele parou, né? Aqui tem um sinal, o sinal está vermelho, e aqui ele está com velocidade igual a zero, está parado, certo? Vamos supor que ele demorou isso aí, demorou uns 5 segundos para fazer isso. 5 segundos. Vamos calcular a aceleração dele, certo? Então, vamos lá. Então, a aceleração média, né? Vai ser a velocidade final, que é zero, menos a inicial, que é 72 km por hora. Se eu transformar para metro por segundo, eu divido por 3,6, e isso aqui vai dar exatamente 20 metros por segundo. Né? Eu já deixei um númerozinho bonitinho, para ficar mais fácil fazer o cálculo. Então, vai ficar 0 menos 20, dividido pelo tempo que transcorreu, que foi 5 segundos. Então, aqui eu já acho que a aceleração média do corpo aqui vai ser menos 20 dividido por 5, que dá menos 4 metros por segundo. Então, essa foi a aceleração, certo? Como eu falei, como a velocidade diminuiu, certo? Então, foi um movimento que a gente chama de... No nosso dia a dia, a gente chama de você está freando, né? Está diminuindo a velocidade, você está freando, certo? No nosso dia a dia, a gente chama de frear. Fisicamente, a gente chama isso aqui de um movimento retardado, certo? Que é quando a velocidade vai diminuindo em móvel, né? É o que a gente chama comumente de frear, certo? É você diminuir a velocidade em móvel. Tudo bem?
Qualquer dúvida você pode colocar no chat aí. Tudo bem, Gustavo? Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que esse carro aqui, certo? Vai começar a acelerar, né? Vamos supor outra coisa ainda. Vamos supor que esse carro seja um Corolla, certo? Supor que seja um Corolla. E se você pesquisar na internet, né, um Corolla, ele consegue ir de 0 a 100, certo? Aproximadamente em 10 segundos. Você demora 10 segundos para um Corolla de 0 a 100. Vamos calcular quanto é a aceleração do Corolla, certo? Porque o cara tá doido, tá esperando no sinal, abre o vistador e acelera com tudo, um Corolla dele, certo? Porque ele tá precisando no hospital, tá com diarreia, tá precisando no banheiro, porque acelerou com tudo, né? Ele acelerou com tudo, estava inicialmente com velocidade zero e, segundo os dados técnicos, se você pegar o manual do Corolla, você vai ver que ele vai chegar a 0 a 100 km por hora em aproximadamente 10 segundos. Ele demora 10 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. Certo? Vamos calcular quanto é essa aceleração, né? Então, a aceleração média vai ser a velocidade final, que é 100 km por hora, né? Vamos fazer aqui em metros por segundo, aí divide por 3,6. Então, 100 já não é um número exato. Deixa eu pegar a calculadora aqui, para não perder o tempo aqui fazendo essa divisão, né? 100 dividido por 3,6 vai dar aproximadamente 27,78 metros por segundo. Tudo bem? Então, vai ser velocidade final 27,78 metros por segundo, velocidade inicial 0, certo? Dividido pelo tempo, que é 10 segundos. O que a gente vai obter? Que a aceleração do Corolla é de aproximadamente uns 2,778, né? Ou 78, ou 2,8. Tudo é muito parecido, né? Vamos dar aqui um caldo para ele, vamos botar 2,8. Certo? Então, essa é a aceleração do Corolla, né? Vamos supor que fosse um Corolla um pouquinho melhor, a gente botasse aqui aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Essa é a aceleração do Corolla, certo? Aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é a unidade, certo, da aceleração. Eu ainda nem falei a respeito, já estava fazendo cálculo, nem falei, né? Acabei botando carroça na frente dos bois. Mas a unidade de aceleração, qual é? É a unidade de velocidade, que é metros por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é segundo. Então é por isso que fica metro por segundo ao quadrado, né? Porque você tem metro por segundo dividido por segundo. E aqui você pode pensar como se fosse a divisão de duas incógnitas, né? Então, você repete a primeira fração, multiplica pela inversa da segunda. E aí fica metros por segundo ao quadrado. Certo? É por isso que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Aqui, diferente de velocidade, velocidade a gente costuma usar as duas, né? Tanto quilômetros por hora, quanto metros por segundo. Certo? Velocidade a gente usa as duas. Mas a aceleração, não é comum a gente usar quilômetros por hora ao quadrado. Certo? A gente não costuma usar essa velocidade. Então, ou seja, quando a gente estiver não costuma usar essa aceleração. Na verdade, não está errado, né? Só não é comum, não é tradicional que se use, certo? Mas, então, ou seja, então, sempre que a gente for usar fórmulas envolvendo aceleração, aí agora sim eu vou ter que transformar tudo para metro e para segundo, porque a aceleração a gente só entende em metros por segundo, certo? Outra curiosidade que eu vou falar para vocês, certo? Eu vou falar um pouco melhor na próxima aula, mas já vou logo adiantando, é que um Corolla, ele acelera com 3 metros por segundo. O Corolla que é um dos carros, digamos assim, que não é popular, né? Então ele já é um carro um pouco melhor, e
que a gente considera rápido, né? Corolla a gente considera rápido, é diferente dos carros populares que não conseguem chegar de 0 a 100 em 10 segundos, consegue decidir muito mais tempo, certo? Mas por incrível que pareça, né? Se você for comparar, por exemplo, o Corolla com a queda desse pincel, né? A gente vai ver próxima aula que esse pincel ele está caindo com aceleração que é 3 vezes maior do que essa. Né? A gente vai ver que a aceleração que esse pincel está caindo é a aceleração da gravidade, que ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Que é uma aceleração imensa, né, comparada a um Corolla. Certo? Então, assim, observe que, comparado com a gravidade, os nossos carros não conseguem chegar a uma aceleração tão grande. Né? São poucos os carros que conseguem chegar a essa aceleração. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui, acho que travou alguma coisa, não sei se está dando certo. Vocês me veem? Pronto, acho que está dando certo. Vamos lá. Então, fica o seguinte. Então, são poucos os casos que conseguem chegar a uma aceleração igual à aceleração da gravidade, como a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, certo? São alguns casos esportivos cheios, né? Então, como uma Bugatti. As Bugatti, as dos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, já consegue chegar a essa aceleração, que vai a aceleração da gravidade. Né? Se você está num carro, ele acelera tão rápido, é como se estivesse caindo de um prédio. Né? É uma aceleração realmente surreal, certo? Mas, sim, são poucos os carros que conseguem chegar a essa aceleração. Né? É uma aceleração bem grande. Né? Só para você ter ideia, a maior aceleração que a gente consegue suportar é cerca de 10 vezes isso aqui. Né? Ou seja, cerca de 100 metros por segundo ao quadrado. Mais do que isso, nosso corpo não consegue suportar. Por quê? Porque a aceleração é tão grande, a aceleração é tão grande, que os nossos órgãos internos eles vão se chocando contra si, um contra os outros. Né? E pode danificar nesse choque. Certo? Então, o que mata nos acidentes, por exemplo, muitas vezes, certo? Claro que depende da situação, mas muitas vezes você pode morrer, independentemente se você se ferir por fora, mas porque nenhum ferro entra em você ali, se for um acidente. Mesmo assim, você pode morrer, por quê? Porque você experimenta uma aceleração tão grande que você pode ter, os seus órgãos internos, eles podem se danificar, certo? Porque se vão se chocar contra os ossos, o seu cérebro vai se chocar contra o seu crânio, né? Então pode ter vários danos, né? Por mais que por fora nada lhe machuque, né? Mas dentro os órgãos vão se chocando com os ossos, né? Isso você experimenta acelerações muito grandes, né? Então, como eu falei, o máximo que o ser humano aguenta é cerca de 100 metros por segundo ao quadrado, que é 10 vezes a gravidade. Né? E assim, se a gente experimentar uma aceleração de 3G, 3 vezes a aceleração da gravidade, que é uns 30 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos, normalmente um ser humano comum, ele desmaia, certo? Existem até alguns testes para pilotos de caça. Quando a gente estiver estudando rotação, a gente vai ver que durante uma rotação, pode ser que você experimente acelerações muito altas, né? Inclusive, tipo, 5 vezes a aceleração da gravidade, às vezes 6, certo? Dependendo do movimento que você tiver. E aí o que acontece? Então, os pilotos de caça, eles têm que estar preparados para experimentar esse tipo de aceleração, certo? Então, eles fazem um teste. Como é que eles fazem esse teste? Eles ficam num negócio, né, num rotor, né? É tipo um braço mesmo gigantesco. Esse braço gigantesco tem uma cabine. Aí a pessoa fica dentro dessa cabine, certo? A pessoa fica. Aqui a gente está olhando por cima, certo? É que como se estivesse só olhando a cabeça da pessoa. A pessoa está virada aqui para frente, certo? Se eu consigo desenhar aqui ela. A gente aqui é os braços dela, aqui são as pernas dela. Pronto, a gente está olhando a pessoa de cima para baixo, certo? Tá parecendo um inseto aqui, mas finge que você quer uma pessoa, certo?
E aí, o que acontece? Deixa eu passar uns cabelinhos aqui para ficar mais parecido com a pessoa. Aí, o que acontece? Esse negócio fica rodando. No que esse negócio fica rodando, né? Vou explicar aqui um pouco em detalhes, né? A pessoa também roda, né? Esse equipamento ele também vai rodando de tal forma que a pessoa vai ficar assim, ó. Ela vai ficar sentada numa cadeira e ela vai ficar tipo assim, ó. Como se fosse um piloto de caça, ela fica sentada aqui na cadeira e fica exatamente deitada assim. É desse jeito, esse negócio rodando, né? E aqui finge que a gente está olhando por cima, certo? A gente está olhando por cima da sala. Quando você faz um negócio desse, você consegue simular uma gravidade maior, certo? E os testes de piloto, eles têm que aguentar, se eu não me engano, 30 segundos sobre uma gravidade de 4G ou é 5G. Né? Eles têm que passar por esse teste. Se eles não conseguirem passar por esse teste, eles não viram piloto de caça, certo? E assim, é o teste que de longe eles têm mais medo, certo? Por quê? Porque é muito fácil você não aguentar, você desmaiar. Né? Tem vários vídeos no YouTube, você pode botar lá, você pode botar só, teste em inglês. Força G. Força G. Pode botar piloto de caça, alguma coisa. Aí você vai ver que eles ficam lá na cabinezinha, tem uma câmerazinha filmando eles, e tem muitos deles que não conseguem, eles desmaiam. Né? Começa a acelerar, quando vai chegando a gravidade próxima a 4G, ou um pouco mais, eles simplesmente desmaiam. Né? Por que desmaia? Porque a gravidade é tão grande que vai faltando sangue no cérebro. Né? E aí, uma mecanismo natural do nosso corpo para tentar não danificar o nosso cérebro é apagar a gente, certo? Diminuir a ação dele. Então, assim, então para você ver como uma aceleração muito grande a gente não consegue aguentar, né? Isso é um piloto de caça, tem que aguentar 4. Eu lembro que no vídeo que eu assisti, tinha um repórter que ele foi fazer o teste, ele não aguentou nem 2G, né? 2G ele já estava desmaiando. 2, ou seja, mais ou menos uns 25 metros por segundo ao quadrado, ele já estava desmaiando. Certo? Mas vamos lá. Então, vimos o que é a aceleração média, certo? Que é bem equivalente à velocidade média, né? O Gustavo falou o seguinte: por isso algumas pessoas que saltam em livre desmaiam. As pessoas que desmaiam em queda livre, na verdade, elas desmaiam mais pelo medo mesmo, né? Porque quando ela vê que está caindo ali, né? Chegando a uma velocidade gigantesca, aí muitas vezes elas desmaiam. Né? Tem uns até que tem ataque cardíaco, né? Tem gente que diz que às vezes a pessoa morre, a pessoa acontece de saltar de um prédio, ela morre antes de cair no chão. Por quê? Porque o medo é tão grande que dá um ataque cardíaco e a pessoa morre antes de cair no chão. Né? Acredito que seja até melhor mesmo, ou não, né? Porque também um ataque cardíaco diz que dói muito. Por via das dúvidas, vamos evitar pular de prédios, né? Acho que é a melhor ideia que a gente faz. Certo? Mas de fato, se a gente experimentasse uma gravidade muito grande, a gente poderia desmaiar facilmente também, né? Principalmente uma desaceleração muito grande, né? Se for, principalmente no sentido assim de aquilo que eu falei, né? Empurrando o sangue para os nossos pés, porque realmente, exatamente, tipo Júpiter, né? Porque aí faltaria sangue, né, no nosso cérebro. E aí quando falta alguma coisa no nosso cérebro, a primeira coisa que ele faz para se proteger é adormecer a gente, né? Que aí diminui a atividade dele, certo? E aí fica o seguinte: assim como tem a aceleração média, né, também vai existir a aceleração instantânea, equivalente à velocidade instantânea, certo? Ou seja, a aceleração média é uma aceleração olhando todo o movimento, mas a cada instante de tempo existe uma aceleração diferente. Né? Então, eu falei, por exemplo, que o Corolla ele consegue de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Certo? Agora, se você for ver ele de 100 a 200 km por hora, você vê que ele não vai conseguir isso em outros 10 segundos.
Ele não vai conseguir em outros 10 segundos, ele vai precisar de bem mais tempo aqui, certo? Não sei exatamente, depois a gente pode olhar aqui a... Depois dá para a gente olhar o manual do carro, né? Deixa eu ver se eu acho rápido aqui no YouTube, certo? Ah, ver se eu consigo de 0 a 200 quilômetros por hora. Ver se eu acho aqui. Não achei não. Depois tem que olhar mais detalhes. Vou procurar melhor, certo? Mas o Corolla, ele vai dizer, mas ele com certeza vai demorar mais tempo, né? Se aqui ele demorou 10 segundos, aqui ele vai demorar certamente mais tempo. Por quê? Porque como ele está mais rápido, né? É mais difícil. Eu botei aqui 2 vezes mais, mas pode ser que seja até mais, certo? É bem provável que seja até mais. Porque como ele está mais rápido, fica mais difícil para o motor acelerar o carro, né? Principalmente por causa da resistência do ar, certo? Que é uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho também quando estiver estudando queda livre, né? Então, ou seja, isso acontece por quê? Porque a aceleração do carro ele vai variando, né? Ela vai diminuindo. Por quê? Porque o carro vai ficando, digamos assim, para o motor, o carro ele vai ficando mais pesado por causa da resistência do ar, certo? Então, ele não consegue acelerar o carro. Quando o carro está mais veloz, não consegue acelerar quando o carro está mais com menor velocidade. Tudo bem? Ou seja, a aceleração ela muda. A aceleração do carro ela muda. Certo? Ela vai mudando com o tempo. E essa aceleração que vai mudando com o tempo é o que a gente chama de aceleração instantânea, que ela é equivalente à velocidade instantânea, né? Como é que a gente calcula? A gente calcula como se fosse a velocidade média, mas para um tempo muito pequeno, o menor possível. A gente diz que ele tendendo para zero, né? Tendendo para zero significa dizer arbitrariamente pequeno, certo? Mas, tem uma coisa importante aqui, que você fala, né? Bota essa formulazinha do limite, mas a gente não vai usar. Só quero mostrar para vocês que existe uma forma de calcular, certo? Isso aqui a gente até escreve assim também, ó, dv/dt, que é a derivada, certo? Existe uma forma de calcular, mas a gente não vê no ensino médio, certo? A gente não vê no ensino médio, tudo bem? A gente só vamos ver aqui no caso da aceleração média, certo? Mas existe uma forma de a gente calcular instantânea, tudo bem? Mas vamos lá, então sabendo o que é a aceleração, certo? E a aceleração, lembrando que a aceleração, junto com a velocidade, ela tem um entendimento parecido, né? Só relembrar. Sempre você define um referencial, ponto zero, um eixo, né, um sentido de crescimento. Velocidades que estão na direção desse eixo são velocidades positivas, né? Velocidades que estão contrárias a esse eixo, a gente chama de velocidades negativas. Mesma coisa a aceleração. Acelerações que estão no sentido do eixo que você adotou, a gente considera aceleração positiva. E acelerações no sentido contrário, a gente considera como sendo uma aceleração negativa, certo? Contrário ao sentido que você adotou. Ou que está subtendido, né? Muitas vezes o sentido está subtendido no programa também, certo? E aí a gente vai estudar, né, o segundo movimento mais simples que existe, né? O primeiro a gente já estudou, que é o movimento uniforme. O segundo é o movimento uniformemente variado, certo? Deixa eu botar aqui em cima. Só apagar aqui, tá? Viu? Para apagar. É o movimento uniformemente variado, certo? O famoso MUV, certo? A principal propriedade do movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante. Sempre tem uma aceleração constante, né? Quais são exemplos de movimentos que são uniformemente variados? Como eu falei, um exemplo mais clássico que a gente encontra no nosso dia a dia é os objetos caindo. Como a gente vai estudar mais na frente, todo objeto cai com ação constante, aproximadamente constante, certo?
se a gente desprezar o efeito da gravidade, tudo bem? Mas a gente vai ver na próxima aula a gente vai ver quais são os efeitos, quando é que a gente pode ou não desprezar o efeito da gravidade, não, o efeito da atmosfera, perdão. Se a gente desprezar o efeito da atmosfera, o objeto ele cai com velocidade constante. Não importa se é maneirinho como um pincel ou se é pesado como um livro. Eles vão cair com a mesma aceleração, né? Se eu soltar aqui, ó, eles caem mais ou menos parecido, certo? Com a mesma aceleração. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. É um exemplo clássico, né? Outro exemplo seria um carro acelerando, certo? Um carro freando, por exemplo, também é exemplo de movimento com aceleração constante, certo? Então, fica o seguinte, você falou, vixe do quê? Você viu que os objetos caem, tá em 5%, né? Não tem problema não, qualquer coisa vai ficar gravado, certo? A gente já está mais da metade da aula, então mesmo que você tenha que sair da aula, não tem problema não, fica gravado e você pode assistir, né? E agora, graças a Deus, eu estou sempre conseguindo colocar as aulas direitinho, né? Então amanhã essa aula já está lá no Google Classroom, certo? Mas vamos lá. Então fica o seguinte, é um movimento com aceleração constante. O que isso significa dizer? Significa dizer que a velocidade ela vai aumentar a taxas constantes, certo? Ou diminuir a taxas constantes, né? Então, vamos supor, se eu pegar um movimento que tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a velocidade ela vai aumentar a taxas constantes, né? Vamos supor que no tempo t igual a zero, a velocidade seja zero. Então, no tempo 1, a velocidade vai ser 2, 2, a velocidade vai ser 3, ou 4, perdão. Sempre vai aumentando de 2 em 2, né? Então, é 4. Falei, botei 2. Se for no tempo 3 segundos, a velocidade vai ser 6. Por aí vai. A velocidade vai aumentando a taxas constantes. Mesma coisa, se a aceleração for negativa, que seja menos 3 metros por segundo ao quadrado, né? Então, vamos colocar inicial seja de, vou botar aqui, 9, certo? 9 metros por segundo ao quadrado, né? Estou tudo no SI aqui, certo? Então, quando o tempo for 1 segundo, a velocidade passa a ser 6, né? Por segundos, a velocidade passa a ser 3. Quando for 3 segundos, passa a ser. Quando for 4 segundos, passa a ser menos 3. Certo? E por aí vai. Tudo bem? Está meio que dando umas travadas. Já certo aqui. Pronto, agora tudo bem? Então, a taxa de variação, né, da velocidade, a velocidade vai variando de forma uniforme. Isso é ter uma aceleração constante, certo? Que aí, como eu falei, quais são os exemplos mais comuns? Objetos caem desse jeito, seguindo uma taxa de aceleração constante, certo? Um carro freando, um carro acelerando, sempre segue esse princípio aqui, tudo bem? E aí fica o seguinte, como a aceleração ela é constante, certo? A gente pode calcular a aceleração exatamente como se fosse a aceleração média, certo? Ou seja, nesse caso aqui, do movimento uniformemente variado, a aceleração eu posso calcular como sendo igual à aceleração média, ΔV sobre ΔT. É o único caso que eu posso. Qualquer outro movimento, sem ser o movimento uniformemente variado, né, ou o movimento uniforme, eu não posso calcular a aceleração como sendo ΔV sobre ΔT, porque isso aqui é essa média. Mas para esse caso aqui, a gente pode, porque a aceleração é constante, então eu posso dizer que a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, a aceleração instantânea, certo? E aí, é como eu falei, né? Eu tenho o meu S, que ele é uma função do tempo, certo? Eu tenho o meu V, que ele é uma função do tempo, e a aceleração, que também é uma aceleração do tempo, certo? Então, eu quero achar
todas essas funções, que são chamadas funções horárias, né? Função horária da velocidade, função horária da aceleração, função horária da velocidade, função horária da posição, certo? No caso do movimento uniforme, a gente viu que era a velocidade constante e aqui era, a da posição era o sorvete, certo? Agora a gente quer achar essas funções aqui, mas para o movimento uniformemente variável. Certo? Então, nesse caso, a aceleração vai ser um valor constante, então vai ser aceleração constante, certo? Constante. E a velocidade, como é que eu consigo calcular a velocidade? Eu posso calcular usando, saindo dessa equaçãozinha aqui, certo? Saindo dessa equaçãozinha aqui, de que a aceleração delta V sobre delta T, eu posso rearranjar aqui, né? Não vou fazer só porque isso é um rearranjo mesmo, né? Então a gente vai achar o seguinte, que o V é o V0 mais AT. Observe que é bem parecido com a equação do rate, né? Certo? O S eu não vou falar agora não, primeiro eu vou explicar um pouquinho dessa equação, certo? Primeiro eu vou explicar um pouquinho dessa equação, aí depois é que eu chego na formulazinha do S. Mas observe que a equação da velocidade instantânea, né, é V0 mais AT. Certo? O pessoal chama de VOAD, né? Que fica parecido com sorvete, né? Só que em vez de ser sorvete, agora é VOAD, certo? Mas, então, essa é a equação da velocidade instantânea, né? Pode até perguntar, calcular a velocidade como sendo ΔS sobre ΔT, agora você vai ver que essa equação está errada. Por quê? Porque a velocidade não é ΔS sobre ΔT. O que é ΔS sobre ΔT é a velocidade média. ΔS sobre ΔT, certo? A velocidade mesmo só vai ser ΔS sobre ΔT no movimento uniforme, certo? Que é o que a gente viu. Mas a partir daqui, você já não pode mais usar sendo velocidade como sendo ΔS sobre ΔT. Velocidade você tem que usar igual o VOAD, certo? Então você pode calcular. Aí aqui você obtém, né? O que ela vai me dizer? Ela vai dizer a velocidade por qualquer tempo que eu queira. Sabendo a velocidade inicial e a aceleração do corpo, certo? Vamos só dar uma olhadinha nessa equação do VOAD. Certo? Vamos só entender uma coisa dela. Então fica o seguinte. V igual a V0 mais AT. Como eu falei, é muito parecido com a equação do sorvete, né? S0 mais VT. Certo? O que significa dizer? Dizer que matematicamente as duas são muito parecidas. O comportamento matemático. Né? Então, por exemplo, se eu quiser desenhar o gráfico, certo? Se eu quiser desenhar o gráfico, quando a gente estudou lá o movimento uniforme do sorvete, a gente viu que o gráfico era uma reta. Né? Então, agora vai ser o gráfico da velocidade quanto do tempo, certo? Ele vai ser uma reta também. E a gente viu que pode ser uma reta crescente. Né? Deixa eu desenhar aqui a reta. Vai ser uma reta aqui. Ó. Tá? E pá. Só que agora, lembrando, agora é a velocidade, certo? Essa reta aqui está representando a velocidade, não mais a posição. Depois a gente vai ver como é que é o gráfico da posição. Você vê que o gráfico da posição agora é um pouco diferente. Não é mais uma reta, né? Vai ser uma parábola. Mas vamos chegar lá. Por enquanto, estamos vendo a velocidade, certo? Isso aqui é a consequência natural do movimento uniformemente variado, né? Porque como a velocidade ela sempre aumenta o mesmo valor no mesmo instante de tempo, então se você vai ver o gráfico disso, aqui é uma reta, certo? E o que determina se é uma reta crescente ou decrescente? A aceleração, né? É o coeficiente angular que a gente chama, né? Lembrando, que é uma função afim, né? O gráfico é uma função afim, é uma reta, certo? E essa reta pode ser uma reta crescente ou decrescente. Vai ser uma reta decrescente se a velocidade for positiva e uma reta decrescente se a velocidade, se a aceleração for positiva, reta crescente, se a aceleração for negativa, reta decrescente. Certo? Por quê? Porque a aceleração está fazendo o papel do coeficiente angular aqui na função afim. Certo? Vamos ver aqui mais
algumas coisas importantes. Esse ponto bem aqui, assim, onde ele corta o eixo vertical, certo? É exatamente a velocidade inicial, V0, certo? É exatamente onde a reta corta o eixo vertical, né? Que é exatamente a velocidade quando o tempo é zero, né? Esse ponto aqui é a velocidade quando o tempo for zero, certo? Mesma coisa aqui, né? Velocidade quando o tempo for zero. Então, e a velocidade quando o tempo for zero, por definição, é a velocidade inicial, certo? Outro ponto importante também para a gente entender nesse gráfico, que é uma coisa importante também no movimento uniformemente variável, é que observe que no movimento uniformemente variado, a velocidade sempre vai variando constantemente. E pode acontecer de algum momento ela zerar, né? Como a gente viu o carro freando, né? O carro freando, a velocidade zerou, tudo bem? Certo? Pode ser do corpo zerar e até continuar com essa aceleração negativa, certo? Por exemplo, vamos supor que seu carro tem, o objeto tem uma velocidade positiva, certo? Só que existe uma aceleração negativa para baixo. Então, ou seja, essa velocidade ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Chega o ponto que zera, só que nesse ponto aqui, a velocidade zerou. Depois, a velocidade começou a ter valores negativos, certo? Esse ponto aqui, a velocidade zerou, a gente chama de ponto de retorno. Ponto de retorno. Por que é um ponto de retorno? Né? Vamos entender. A velocidade vinha positiva, aí ela zera. O que significa zerar? O corpo parou, depois a velocidade fica negativa. Então a pessoa começa a voltar, ou seja, ó, a velocidade estava positiva, a pessoa estava indo num sentido. Ou, desse jeito. Aí depois o que acontece? Em algum momento a velocidade zera. E aí no momento seguinte, a velocidade passa a ser negativa, no sentido contrário. Então o objeto retornou. Certo? Um exemplo bem claro disso é quando você joga um objeto para cima. Quando eu jogo um objeto para cima, o que vai acontecer? Eu joguei ele com uma certa velocidade. Né? Vamos supor que eu adotei meu eixo apontando para cima, meu eixo S apontando para cima. Então significa dizer que a aceleração da gravidade ela está para baixo, então é negativa. Se é negativa, vai ter aqui ó, uma reta decrescente. O que acontece? O corpo vai subindo, mas de acordo que ele vai subindo, a velocidade dele vai diminuindo. Chega o ponto que a velocidade dele zera quando ele para lá em cima e depois retorna. Certo? Porque nesse ponto lá em cima, a velocidade do corpo é zero. Certo? Ou seja, quando eu jogo um objeto para cima, tem uma hora que ele para e volta. Né? Deixa eu jogar mais fraquinho. A hora que ele para e volta. Essa hora que ele para, lógico que é muito rápido, né? Mas ele vai subindo, porque eu conseguisse jogar ele retinho. Né? Ele ia subindo, a hora ia parar e depois ia voltar. Certo? Essa hora que ele para, é essa hora aqui, em que ele está retornando. Certo? Ele é o ponto de retorno. Tudo bem? E como é que a gente acha do ponto de retorno? E de fato ele retorna. Ele sobe, para e retorna. Então ele de fato está retornando. E como é que a gente acha esse ponto de retorno? É exatamente a raiz do gráfico, né? Matematicamente chama de raiz, né? É esse mesmo ponto aqui, ó. Que é o ponto de retorno, certo? Ponto de retorno. Certo? Que é quando o gráfico toca o seu eixo horizontal. Lá na matemática a gente chama isso aqui de raiz. Como é que você acha a raiz? Você vai achar o ponto, você quer achar o tempo em que a velocidade é zero. Certo? Isso aqui vai ser o instante de retorno, né? O instante de tempo de retorno. Você quer achar a velocidade quando... Quer dizer, você quer achar o tempo quando a velocidade é zero, né? Porque sempre tem que lembrar. Sempre quando for um ponto de retorno, a velocidade é zero. Porque ele está retornando, ele está indo, para e volta. Certo? Então, nesse caso aqui, tem um ponto de retorno, mas é o contrário, né? A velocidade vinha negativa, aí ele para, depois a velocidade positiva. Né? Aqui a velocidade vinha positiva, o corpo para e retorna. Aqui a velocidade vinha negativa, o corpo para e retorna. Certo? Fica positivo. Tudo bem? Vamos lá. Então, só para... Outra coisa importante desse gráfico da velocidade, né, para a gente entender, é que é o seguinte.
Quando você pega o gráfico da velocidade contra o tempo, né, existe um teorema muito importante da matemática, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse teorema, né? Não posso demonstrar nem nada, mas é um teorema lá na matemática que diz o seguinte, que se você... Aqui tem um gráfico, certo? Falando quanto tempo. Se você calcular essa áreazinha aqui, certo? Abaixo desse gráfico, essa áreazinha aqui, você vai ver que essa área é exatamente igual ao quanto o corpo deslocou. Exatamente igual, certo? Ao quanto deslocou. Isso aqui é conhecido como teorema fundamental do cálculo, certo? Se você fizer alguma engenharia ou alguma das ciências fundamentais, você vai estudar, certo? Então você vê que se você calcular essa área entre um tempo t1 e um tempo t2, você vai calcular exatamente o deslocamento, a posição S2 menos a posição S1, certo? E aí, com isso, a gente pode até, e é através dessa relaçãozinha que a gente deduz a função horária da posição, certo? Então vamos lá. Fazer aqui rapidinho como é que a gente acha a função horária da posição, certo? É sempre, eu digo o seguinte, o corpo ele tem uma certa velocidade inicial, né? E que no tempo t, o corpo ele vai ter uma certa velocidade arbitrária v, certo? Então, o meu ΔS, ele vai ser exatamente igual a essa área aqui, certo? Mas que área é essa? Não sei se você está conseguindo enxergar direitinho, mas isso aqui é a área de um trapézio, né? Isso aqui é um trapézio que está em pezinho, né? Se eu deitasse esse trapézio, ele ficaria assim, ó, certo? Como é que calcular um trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, o ΔS vai ser a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Aí vamos ver quem que é cada coisa aqui. Ó. A base maior é esse cara aqui, ó, é a própria velocidade. Base menor é esse cara aqui, ó, que é a velocidade inicial. A altura é esse aqui, que é o tempo, dividido por 2. Certo? Então, meu ΔS vai ser... ΔS eu posso escrever como sendo a posição arbitrária menos a posição inicial. A velocidade, eu posso substituir aqui pelo voat, né? Então vai ficar voat mais esse V0 que já estava aqui, vezes o tempo dividido por 2. Organizando tudo aqui, certo? Organizando tudo, o que eu vou obter? Vou obter o seguinte, como tem um pouco de espaço, eu vou botar a resposta, certo? Vai ficar V0T mais A T2 sobre 2. Certo? E essa aqui é a função horária da posição com relação ao tempo, certo? O pessoal costuma chamar de sorvetão, né? Porque parece ainda a equação do sorvete, ó. Ficou S0 mais, só que agora é um V0T, antes era só V, né? Agora é o V0, que é a velocidade inicial, certo? Mais a aceleração T ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Essa aqui é a função horária da posição, certo? Só para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho mais sobre movimento de inflamento variável na próxima aula, certo? Mas só quero ver, essa aula eu quero ver todas as equações importantes. Então, temos essa aqui, da do Voat, temos a fórmula do sorvetão, que é o S0, mais V0T, mais a T2 sobre 2, certo? Do sorvetão. Que essa é a função horária da posição, ou seja, ele vai me dar a posição para qualquer tempo que eu queira, certo? Para qualquer instante de tempo que eu queira, eu tenho a posição. Aqui eu tenho a velocidade para qualquer tempo que eu queira, certo? Só que muitas vezes eu quero relacionar a velocidade direta com posição, né? Observe que essa equação de cima aqui, ela relaciona velocidade com o tempo. Essa equação aqui relaciona posição com o tempo. Certo? Só que sempre é uma relação com o tempo, né? E, na verdade, essa é a ideia de você usar essas equações, né? Tipo, se é uma questão falar, tipo, de velocidade e tempo, né? Ele dá o tempo e a velocidade, com certeza você vai usar essa, certo? Se ele dá, ou então ele dá a posição e pede o tempo,
Então você vai usar essa aqui, né? Só que muitas vezes a gente quer relacionar velocidade direto com posição, né? Você consegue fazer isso. Você pode fazer isso de forma indireta, usando essas duas, mas dá mais trabalho. Mas eu posso, a partir dessas duas, deduzir uma terceira equação que a gente costuma usar, que é a que diz o seguinte, que v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s. Essa equação a gente chama de equação de Torricelli, certo? A equação de Torricelli, ela, na verdade, nada mais é do que essas duas equações aqui, só que eu elimino o tempo nela. É fácil você deduzir essa equação. Basta você eliminar o tempo nessas duas equações. Eu posso, tipo, isolar o tempo nessa aqui, substituir aqui. Eu vou obter exatamente essa equação, certo? Mas, assim, então, ela também é uma equação muito útil para a gente, certo? Então, no movimento uniformemente variável, a gente costuma usar essas quatro equações, certo? Aquela primeira que eu falei, velocidade delta v sobre dt, a função horária da velocidade, que a gente chama de voat, né? V0 mais AT, a função horária da posição, que é a sorvetão, né? S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, e a equação de Torricelli, certo? Que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tudo bem? Só para a gente finalizar a aula, vou dar na próxima aula a gente vai falar um pouco mais dessa equação, a gente vai ver o gráfico dela, vamos ver alguns detalhes sobre ela, certo? Mas para a gente finalizar a aula, vamos ver uma aplicação dessa aqui, certo? Então, como eu falei, a principal aplicação dela é você poder relacionar a distância percorrida, né, o ΔS, direto com a velocidade. Então, eu posso tornar lá para aquele exemplo, né, do Corolla. Falei que o Corolla ele vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Certo? Aí a gente calculou a aceleração, que deu aproximadamente 3. Mas só que eu pergunto o seguinte, o quanto o corpo se deslocou nesses 10 segundos? O quanto o Corolla vai andar nesses 10 segundos em que ele está acelerando? Certo? E aí você faz usando a equação de Torricelli. É a melhor forma. Você pode fazer usando as duas funções horárias, certo? As duas funções horárias, você consegue resolver qualquer questão usando elas. Mas algumas questões saem mais fácil usando essa aqui. Certo? Então aqui eu coloco a velocidade final, né? Lembrando que 100 km por hora é aproximadamente 27,78 metros por segundo. Então aqui eu boto 27,78 ao quadrado. A velocidade inicial é zero, zero ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração, tem que lembrar a aceleração que a gente calculou, né? A aceleração que a gente calculou era de aproximadamente 3, mas eu lembro exatamente aqui, era de 2,778. Vamos deixar aqui bem exato. Não perder nenhuma casa decimal. 2,778 vezes o ΔS. Vamos calcular aqui o quanto o Corolla desloca nesse processo. Vou fazer logo direto aqui. 27,78 ao quadrado dividido por 2 vezes 2,778. Ele se desloca aproximadamente, que deu 138,9, mas aí vamos fazer aproximado uns 140 metros, né? Então, ou seja, por mais que o Corolla demore 10 segundos para chegar a 100 km por hora, ele precisa andar 140 metros para chegar a 100 km por hora. Tudo bem? Alguma dúvida, Gustavo? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, Gustavo, a gente vai falar o seguinte, já está dando mais ou menos 1 hora de aula, certo? Então, vamos ficar por aqui, certo? Na sala de hoje vamos ficar por aqui. E aí, na nossa próxima aula de segunda-feira, a gente vê um pouquinho mais sobre o movimento uniformemente variado.